O Produtor Quer Saber continua destacando o segundo Diálogo Agrícola Brasil-Estados Unidos, que vai ser realizado aqui em Brasília no dia 19 de outubro. E hoje o nosso tema são as técnicas para o cultivo sustentável e eficiente. E para explicar os detalhes para você, eu recebo aqui no estúdio o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho. Nelson, muito obrigado pela presença, bom dia. Eu agradeço, muito bom dia. Vamos começar pelo básico, né, Nelson? Qual que é o conceito de sustentabilidade, aquele famoso tripé? Ok, a sustentabilidade na atividade agropecuária já vem sendo desenvolvida e já vem sendo adotada pelo produtor rural há muitos anos, né? Por quê? Porque nós precisamos unir ao desenvolvimento social, ambiental e econômico. E aí, o que é sustentabilidade para o produtor rural? Sustentabilidade é um conceito que ele advém do desenvolvimento sustentável e, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não quer dizer só a conservação e a preservação ambiental. Tudo isso ela deve ser envolvido ou deve ser sustentado num tripé que define ou tenta manter as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade de atendimento das gerações futuras. Ou seja, precisamos produzir e esta produção ela tem que ser baseada num sistema em que mantenha esse sistema e essa produção em pé para os nossos filhos e netos, como nossos avós já vinham fazendo com a gente. Né? Agora, manter tudo isso em pé, a viabilidade econômica, ambiental, social, é também uma das práticas, essa é a prática, na verdade, da sustentabilidade, né? Exatamente. Se a gente for levar em consideração o que é uma agricultura sustentável e essas práticas, elas devem ser pautadas no manejo eficiente dos recursos disponíveis, solo, ar, água, tem que satisfazer as crescentes aspirações, porque a gente precisa produzir comida para o Brasil e para o mundo que vem aumentando sua população, sem esquecer de manter as unidades econômicas lucrativas, porque se a gente não mantém o lucro da propriedade rural, quem vai conservar a APP, Área de Preservação Permanente? Quem vai conservar a reserva legal? Quem vai conservar os recursos hídricos? É quem paga e quem banca a propriedade rural, que é o proprietário rural. Ela deve ter produtos cada vez mais saudáveis, produzir mais com mais qualidade, responsabilidade social e um cumprimento da legislação geral, que ela é muito exigente no Brasil, mas o produtor rural está conseguindo fazer essa conciliação de legislação exigente, produção mais efetiva, produção com qualidade, mantendo a segurança alimentar do país. E como é que essas viabilidades se unem, a econômica, a ambiental e a social, para formar a sustentabilidade? Bom, a gente é conhecido como Three Bottom Line, que é o sistema de tripé que sustenta a propriedade rural baseado no social, ambiental e econômico. Se você tem só social e ambiental, é um sistema suportável, econômico e social equitável, ambiental só e econômico é viável, mas sustentabilidade mesmo quando você consegue aliar essas três ações. Agora, falando um pouquinho do PIB, do Produto Interno Bruto do Agronegócio, juntamente com a sustentabilidade, qual é o número desse PIB hoje no Brasil? Bom, se a gente for trabalhar na questão do PIB do agronegócio, qual é a importância? Não, sustentabilidade, o que tem a ver com desenvolvimento econômico? Muito. O produtor rural brasileiro, que é responsável, e o tripé econômico, por mais de 451 bilhões na pecuária e 867 bilhões na agricultura, mais de 1 trilhão, ele é responsável pelo saldo positivo na balança comercial brasileira, comprovado nos últimos anos, e ele garante uma poupança agrícola. O que a sustentabilidade tem a ver com o aumento da produtividade brasileira? Nós conseguimos produzir mais no mesmo espaço, nós verticalizamos a produção. Ao verticalizar essa produção, nós evitamos de entrar em novas áreas, nós evitamos de abrir quase 160 milhões de hectares em novas áreas para produzir o mesmo que a gente produz hoje, se a gente tivesse a tecnologia, que é a base do diálogo, né, desse evento que a gente está promovendo aqui na CNA. Essa tecnologia permitiu com que a gente evitasse de abrir novas áreas, aumentando uma produção em 326% e uma produtividade em 177%, aumento de produtividade, no entanto, avançando só em 54% da área. Mais sustentável que a agricultura brasileira, não existe outra no mundo. Perfeito, Nelson. Agora, e na balança comercial, como é que o agro está inserido?
Bom, na balança comercial, a gente vem trabalhando com o aumento da produtividade, ou seja, a balança comercial hoje ela é positiva porque existe o resultado positivo com o aumento da produtividade e da produção nacional. Isso, e a agricultura brasileira já vem mostrando nos últimos anos que consegue compensar os resultados negativos dos outros setores e ainda dar um fôlego na balança comercial brasileira, tornando ela superavitária. Nelson, e como é que a tecnologia e a sustentabilidade ajudam a diminuir o desmatamento no Cerrado e também nos outros diferentes biomas? São outros 5 biomas no Brasil. Isso, componente ambiental agora no tripé. O Brasil, ele vem comprovando a sua eficiência, diminuindo a área desmatada conforme as metas voluntárias feitas, né, no período anterior do Protocolo de Quioto, para que o Brasil se comprometeu a diminuir suas emissões, tanto em área de cerrado, onde a gente já está atingindo nossas metas bem anteriormente do que o acordado, tanto no cerrado quanto na Amazônia. Na Amazônia nós já atingimos a meta de diminuição do desmatamento, ou seja, voltando à questão econômica para você ver que é uma interdependente da outra. Se a gente conseguir aumentar a produção nas áreas já antropizadas, sem abrir mão do potencial das áreas passíveis de utilização no futuro próximo, nós conseguimos evitar desmatamento, diminuir a geração de gases de efeito estufa, trabalhando nesse suporte, nesse tripé. Agora, Nelson, atualmente o mundo tem pouco mais de 7 bilhões de habitantes. Já é muita gente, mas a previsão é que com o aumento populacional em 2050 nós cheguemos a 9 bilhões, né? 9 bilhões de pessoas. Agora, eu te pergunto, sem o uso da tecnologia e sem a sustentabilidade, dá para produzir tanto alimento assim, alimentar toda essa população? O Brasil está se mostrando muito eficiente nesse quesito, aliar tecnologia, a segurança alimentar, a qualidade alimentar. O Brasil se mostra como o principal potencial produtor de alimentos no mundo. Nós temos 383 milhões de hectares em áreas de potencial de produção. A tecnologia ela vai trazer a maximização da produção da atividade e intensificação da atividade nessa área, produzindo uma verticalização do uso, ou seja, produzindo mais, com mais qualidade, com rotação de cultura, com a alternativa de renda do produtor, porque você pode fazer uma integração lavoura-pecuária-floresta, você pode fazer uma integração pecuária-lavoura, e qualquer um desses jogos mostram que a tecnologia associada à atividade que o produtor já está acostumado a fazer já traz um aumento de produção, garante a diminuição do preço e da oferta, e aumento da oferta brasileira de alimentos, não só garantindo a segurança alimentar do Brasil, mas como do mundo. E existe também uma preocupação de se aliar à agricultura e clima, né? Existe aí um elo que liga os dois. Sem dúvida. Mais eficiente, a agricultura ela é o principal ameaçado e amigo do meio ambiente brasileiro. Então, a agricultura ameaçada porque ela é quem vai sentir o primeiro impacto das mudanças climáticas. Então, a agricultura, com aumento da temperatura, secas enchentes, maior incidente de praga, perdas de produtividade, salinização de solo. Ela promove a mudança do uso alternativo legal, que a CNA trabalha com uma mudança de uso alternativo legal, a ilegal não, então você precisa de autorização para uso alternativo de solo ou desmatamento. Nós somos contra desmatamento ilegal, degradação de solos, emissões agropecuárias e uso excessivo de fertilizantes. A tecnologia ela nos alia tudo isso para que a agricultura sequestre gases de efeito estufa, promova boas práticas, o plantio direto como uma dessas boas práticas e evite essa emissão, sendo também com o principal ator no sequestro de carbono e esse serviço ambiental para o mundo inteiro. E quais são as metas de redução dessas emissões? Bom, a gente vem trabalhando e as metas voluntárias de redução para esse segundo período do Protocolo de Quioto, né, o Acordo de Paris, até 2025 nós teremos menos 37% das emissões de 2005, que é o ano base, e até 2030 menos 43%. Mais uma vez, toda essa tecnologia, toda essa ação baseada na tecnologia aplicada a atividades rurais. O Programa Agricultura de Baixo Carbono, o ABC,
é uma iniciativa importante também para que a gente atinja essas metas, né, Nelson? Sem dúvida. A gente já vem trabalhando no programa de agricultura de baixo carbono para diminuir a emissão e nós nos comprometemos só à atividade agropecuária, em diminuir, em fazer recuperação de pastagens degradadas em cerca de 15 milhões de hectares. Integração lavoura, pecuária e floresta em 4 milhões. Isso é programa de governo, né? É plano de governo. Sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, recuperação de florestas plantadas e tratamento de dejetos animais, associado a ações de recuperação de passivo ambiental, recuperação de APP, recuperação de reserva legal e outras ações que o produtor tem que como obrigação dentro da sua propriedade rural e precisa de recursos para isso. Tudo isso faz parte do programa ABC, que é um programa de governo de recuperação, de incorporação de tecnologias que promovam o desenvolvimento sustentável da propriedade rural. E quanto que nós podemos produzir nas áreas disponíveis hoje? Bom, se a gente levar em consideração as áreas disponíveis hoje, a gente poderia promover, né, ou usar nesses 167 milhões de hectares mais de 300, né, mais 300, 400% ou mais, né, praticamente dobrar a área que a gente tem, a produção que a gente tem hoje. Mas, como eu falei, recuperação baseada em recuperação de áreas que são que tem algum nível de degradação, incorporação de tecnologia e para tudo isso a gente precisa de esforços do produtor rural, esforços de governo para incentivo financeiro de crédito e reconhecimento da sociedade do serviço ambiental prestado pelo produtor rural brasileiro, tanto em sequestro de gases de efeito estufa, quanto produção de água, quanto produção de alimento. Tudo isso aliado mostra o que é a atividade agropecuária hoje no Brasil. Nelson, para encerrar, qual que é o outro diferencial do país? É a competitividade, a liderança que o Brasil tem como diferencial? Isso. O Brasil é o país da fotossíntese, né? Ao contrário dos nossos competidores internacionais, que tem uma parte do ano em que o solo está indisponível por questões meteorológicas, questões de clima, que é solo congelado, neve e outras as situações em que não se consegue plantar, o Brasil você consegue plantar o ano inteiro. O limitante é a água. Se eu tenho água, eu consigo plantar o ano inteiro. Esse diferencial nos dispõe, né, 70 milhões de hectares de terra a mais, né, uma pecuária que pode dobrar a lotação. A gente tem disponibilidade de água, rios caudalosos, a gente tem a disponibilidade de água. Existem locais onde existe a disputa pelo uso da água, mas a agricultura não disputa diretamente essa água com os outros usuários. E a questão da tecnologia, baseado, graças ao desenvolvimento de empresas como a Embrapa, né? E o clima muito bem definido que nos permite plantar o ano inteiro, fazer até 3 safras por ano. Esse é o diferencial brasileiro. Toda essa tecnologia associada nos garante produzir mais, com mais qualidade e com respeito ao meio ambiente. Isso é sustentabilidade. Perfeito. Esse foi o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho, falando um pouco mais a respeito da produção com viabilidade econômica, social e ambiental aqui no canal do Produtor. Nelson, muito obrigado pela presença. Muito obrigado.